Timão por aqui. Salazar. Ixi, não O faz Salazar essa pausa, hoje, não. ele publicou uma bomba. Para você ter acesso à bomba completa, ele está no site gazetesportiva.com, falando sobre o contrato do Corinthians com a Vai de Bet. E aí, Salazar, você descobriu algumas coisas que você vai contar para o nosso telespectador. Sim. E os vários jornalistas de vários outros veículos estão te procurando, inclusive, para falar a respeito dessa matéria que você publicou hoje. Então, conta para o nosso telespectador. É isso, gente. Bom, para começar é o seguinte, todo mundo cobra transparência, né? Sim. Todo mundo cobra transparência em período eleitoral, então, qualquer um, de qualquer ala, não tem essa, é Augusto, se é Andressa, não interessa, todos, de qualquer clube. E é o que eu mais sinto falta, sabe? Até o Benfica é um grande exemplo disso, né? Que o Benfica, por causa dos associados, ele é obrigado a expor alguns contratos. E é uma pena que os clubes ainda não adotem isso aqui no Brasil. Gente, eu tive acesso ao contrato do Corinthians com a Vai de Bet. Aqui no Gazeta Esportiva nós revelamos que o contrato não passou pelo compliance, depois nós revelamos que o Corinthians teria que pagar 40 milhões a PixBet, situações que não foram expostas de maneira muito clara na época do anúncio, e agora com o contrato em mãos eu também identifiquei que o Corinthians vai ter de pagar a um intermediário 25,2 milhões de reais por causa desse contrato com a Vai de Bet. Nossa. O que chama atenção? O valor, 25 milhões, são 700 mil reais por mês que o Corinthians tem que depositar na conta desse intermediador. E aí você fala, poxa, né, o intermediador, para ele intermediar um negócio desse tamanho, o maior contrato de patrocínio da América, né, entre Corinthians e Vai de Bet, você vai imaginar uma grande agência? Não, não é uma grande agência, é uma casa que tem em Alto do Pinheiros, uma empresa que abriu há 3 anos, de capital, ela abriu com razão social de pequeno porte. 10 mil reais? Capital de 10 mil reais. Enfim, é uma empresa menor e eu acabei descobrindo e confirmando com o clube, tudo que eu estou falando, eu procurei o clube antes de publicar a matéria, o clube confirmou tudo. Essa empresa pertence ao Alex Fernando André. O Alex Fernando André, ele trabalhou na campanha do Augusto, isso que chama atenção. Trabalhou na campanha do Augusto e foi colocado lá pelo Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians. Então chama atenção, né? Diretor de marketing chama uma pessoa conhecida, coloca na campanha, o rapaz trabalha na campanha, a empresa dele, que é uma empresa de social media, de repente vira a empresa que intermediou o maior contrato de patrocínio da história do Brasil. Chama atenção, por isso que lá no Corinthians tem muita gente apurando, muitos jornalistas indo atrás, os conselheiros também vão cobrar explicações e estamos falando de 25 milhões de reais, não é pouca coisa. E a multa, o contrato também estipula uma multa, né? A multa do Corinthians com a Vai de Bet, algo que também não foi anunciado pelo clube, nós acabamos descobrindo e confirmamos agora com o Corinthians, a multa é de 10% do valor restante. Quanto que o Corinthians já recebeu? O Corinthians já recebeu 50 milhões da Vai de Bet. Tá, então falta receber 310 milhões. Isso, falta receber. Tá, 10% disso é a multa. Então todo mês a multa cai um pouquinho. A multa eu não entendi nada. A multa é de quanto? 10% do valor restante. Do valor Sim, que resta até o final do contrato. Nesse momento, hoje resta quanto? 310 milhões. Então é 31 milhões. Isso, é isso daí. Essa é a multa hoje. Mês que vem a multa cai um pouco. A multa tudo bem, eu acho que está dentro do... É uma multa baixa se você considerar o que o Corinthians precisou fazer para assinar com a Vai de Bet. O Corinthians vai ter que pagar para a PixBet 44 milhões de reais. Para esse investidor, mais 25,2 milhões. É mais de 60 milhões aí. São 69,6, quase 70 milhões de reais que o Corinthians vai ter que pagar para alguém para ter a Vai de Bet na camisa. Não. Sim. Por quê? Porque você, para assinar com a Vai de Bet, precisou rescindir com a PixBet. Mas aí é 44 milhões, porque teve a questão jurídica, os honorários e tal, mas você já está considerando a multa da PixBet também? A multa rescisória com a PixBet, que era o antigo patrocinador. Você, para o Corinthians assinar com a Vai de Bet... Teve que pagar 44. Isso, vai certo. ter, para sair a mensalmente, PixBet né? para chegar então uma nova... 44. Isso, 44. Mas você está dizendo mais os 27. Mais os 25. Da intermediação. Isso. Mas assim, é proibido pelo Estatuto do Corinthians? Não, eu pesquisei, perguntei para o Conselho Deliberativo do Corinthians, não é proibido. Ter um intermediador. Isso, não é proibido. O que chamou a atenção de todo mundo é, poxa, uma empresa pequena, intermediou um negócio gigantesco, o cara que ninguém conhecia foi trazido pelo superintendente de marketing, trabalhou na campanha, trabalhou em tudo e de repente ele aparece como intermediador. E por que o clube não anunciou? Foi uma que eu mais ouvi. Por que isso não foi transparente, anunciado? E a relação dele com o Sérgio Moro? Porque agora o que todo mundo quer saber é o seguinte, quem trouxe ele? O superintendente de marketing. De onde vocês conhecem? E aí a gente acabou descobrindo também que eles já trabalharam juntos.
Mas pera um pouquinho, assim, se é alguém ali do staff, do presidente, Sim. que traz um patrocinador, Sim. Pode. Não é bom isso? Pode. Tipo, porque, por exemplo, aqui se a gente traz um Não cliente, é ilegal. a gente tem também Não é legal. Conversei com o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, e perguntei para ele, estatutariamente, há alguma ilegalidade nisso? E ele foi categórico, não. Porque mais não há. estranho não, mas tipo assim, alguém da oposição poderia também trazer alguém, apresentar alguém e tentar intermediar. O que chama atenção Mas tem que é ser um valor. aliado, digamos assim. O que chama atenção é valor. É porque o valor era alto. O valor né, é alto. Salazar? Chama atenção muita reclamação, a falta de transparência, não terem, né, falado. Chama atenção o fato de ninguém conhecer o cara. De repente, uma empresa pequena que trabalhava para o Augusto entra como intermediário. Isso é mais Isso estranho. já gera uma chadeira, que é eu que eu falei. O clube pega e internamente eles vão ter que conversar lá. E chama atenção essa relação dele com o superintendente de marketing. Aliás, nós procuramos o Corinthians e quando eu procurei o Corinthians e solicitei as respostas, eu pedi uma entrevista com o Sérgio Moura. Eu gostaria de conversar com o Sérgio Moura. Esse Sérgio Moura Ele que trouxe esse intermediário. Esse intermediário. Ele que trouxe esse intermediário. Quem vai ganhar é o intermediário. Quem vai ganhar é o intermediário. O Sérgio Moura Alex. disse que conhecia ele e colocou ele na campanha. O pessoal que estava na campanha não conhecia. O Sérgio Moura trouxe e colocou ele na campanha. E agora o cara apareceu como intermediário do contrato da VaideBet. E aí por isso chamou atenção, porque o pessoal do clube falou, pô, a gente não conhecia esse cara. Foi o Sérgio Moura que trouxe. E de repente o cara entrou como intermediário, então os caras querem agora saber quem é o cara, por que é isso, tudo bem. Por que uma empresa desse tamanho acabou... porque chamou atenção, uma pessoa do Corinthians me disse assim, é difícil imaginar uma empresa do tamanho da VaideBet, ela normalmente você procura uma grande agência para fazer um grande contrato. Isso sim. E aí a agência teria 10%, viu? Porque as agências têm uma comissão até maior. E aí, de repente, ficou uma coisa de que não, é um amigo que chamou, uma empresa pequena. Então, isso gerou um conflito interno ali, uma insatisfação. E o que se percebe nos bastidores do Parque São Jorge? O pessoal está querendo transparência, o pessoal agora está querendo esclarecimento. Eu acho que esse é o ponto para mim. Não passou o Augusto, pelo compliance. o Sérgio Moura, não passou pelo compliance, como a gente revelou, esse contrato não passou pelo compliance. Acho que era bom tudo passar, viu, pelo compliance. É lógico que tem que passar, claro que você tem que passar. Você já fica... Então, o que eu entendo é o seguinte, precisamos esclarecer a história. Quem pode esclarecer isso? O Augusto Melo ou o Sérgio Moura. Que esse é o André Alex, que é o André. intermediário que vai ganhar essa bolada, ele trabalhou no São Paulo ou ele fez alguma coisa com o São Paulo? Ele também tem uma ligação com o São Paulo, porque o superintendente do Corinthians de marketing é sócio do São Paulo. Trabalhou inclusive na campanha do Aidar, que foi expulso por corrupção, por suspeita de corrupção, né? Foi acusado, foi expulso por suspeita de corrupção. E o superintendente de marketing do Corinthians é sócio do São Paulo e trabalhou na campanha do Aidar. E conheceu o Alex lá, já conhecia ele de outros trabalhos, trouxe o cara, e agora o cara entrou como intermediário. Então, assim, é uma história cabeluda que, assim, eu lamento que tenha faltado transparência, a gente conseguiu aqui os contratos, e o que falta para mim agora é esclarecimentos. A gente solicitou uma entrevista com o Sérgio não quis falar, eu entendo que ou o Sérgio Moura ou o Augusto Melo, alguém tem que esclarecer o torcedor todos esses fatos. Eu acho que falar as coisas, né, deixar tudo claro, porque é normal ter comissão. Sim, isso é normal. A comissão é grande porque 7% de não sei quantos milhões vai ser bastante, né? Quisera eu ser uma intermediária, ganhar uma comissão boa dessa.